É um tema em grande destaque agora neste painel. Estão comigo aqui em estúdio a Maria Henrique Espada, diretora executiva da revista Sábado, também aqui o Alexandre Malhado, jornalista da Sábado. Mas vamos a começar esta conversa em concreto com o chumbo da Lei da Nacionalidade pelo Tribunal Constitucional. Maria, começo por ti. Quem é que sai politicamente mais penalizado com esta decisão do Tribunal Constitucional? Parece-me que o Governo, embora claramente era uma decisão que era expectável, acho que não foi surpreendente que várias normas tivessem sido chumbadas. E acho que provavelmente o Governo podia ter acautelado isto de outra forma, nomeadamente tentando articular com o PS o que teria impedido eventualmente que chegássemos ao pedido de avaliação do Tribunal Constitucional e depois a esta decisão de ontem. Ainda assim, acho que é uma derrota mínima, se quiseres dizer, mais formal do que outra coisa, porque acho, por um lado, que é fácil ao Governo dar a volta a várias das questões que estão ali em causa. Aliás, até Marcos Mendes ontem disse exatamente isto, e é fácil dar a volta a algumas das questões, concretizando umas ou alterando, enfim, alguns elementos das regras que agora foram propostas. Por outro, há uma arma mais radical, que eu não sei se o Governo vai querer usar, mas que é possível do ponto de vista constitucional, que é simplesmente, por maioria de 2/3, a lei voltar a ser aprovada na Assembleia da República. Com o apoio do Chega. Com o apoio do Chega, como já foi, de resto. E da Iniciativa Liberal, como também já foi. Esses três partidos têm mais de 2/3. Se a lei voltar ao Parlamento e for aprovada nos mesmos termos, isso ultrapassa o veto do Tribunal Constitucional. Portanto, facilmente o Governo pode dar a volta a isso, e acredito que o Chega, garantidamente, e a Iniciativa Liberal também provavelmente estariam disponíveis para uma solução deste tipo. A questão aí é se o Governo quer ir pelo caminho da afronta direta ao Tribunal Constitucional, que é politicamente também custosa, se quisermos dizer, até porque nunca foi utilizada. Esse tipo de mecanismo em Portugal continental, pelo menos, nunca foi usado. E é um percurso com algum custo, não é, político, porque Sim. implica afrontar o Tribunal Constitucional, não é? E que acaba por abrir também aqui um certo precedente, eventualmente. Sim, não sei se quererão ir por aí, mas é uma possibilidade em cima da mesa. Alexandre, este chumbo é uma derrota política para quem aprovou naturalmente esta lei da nacionalidade, ou apenas também aqui, pegando no que a Maria estava a dizer, assim, uma espécie de um revés temporário? A Maria referiu muito bem que há esta solução que o Governo pode muito facilmente dar a volta a este assunto. Agora tem em mãos muita responsabilidade política, que é, das duas, uma. Ou aciona essa bombinha atómica, como explicou bem, e quase que dá a volta institucional ao Tribunal Constitucional, quase dizendo, alinhando-se com o Chega e colocando algo que é bastante perigoso em cima da mesa, que é dizer: ok, o Tribunal Constitucional considera isto inconstitucional, mas nós vamos na mesma avançar isto e atribui e contribui para que na sociedade o debate sobre se esta Constituição serve ou não se adense. Isso é bastante perigoso. Ainda hoje um deputado do PSD veio dizer que, o deputado Paulo Neves veio dizer que se calhar a Constituição deve ser realmente revista e que não funciona para os portugueses, que é um discurso que André Ventura tem. Ou então, e parece-me que é a segunda via, e parece-me que é por aqui que vai, porque o deputado Hugo Soares ontem referiu, falou em moderação e em diálogo com o Partido Socialista. E parece-me que é por aí que o Partido Social Democrata irá fazer, até num período agora em que se fala de cestos, de ovos no mesmo cesto, do quão perigoso é todos os poderes estarem atribuídos num dos lados, e da questão da revisão constitucional. Portanto, parece-me que o Partido Social Democrata irá por esse caminho de moderação e de diálogo com o Partido Socialista para conseguir reverter esta situação onde, efetivamente, o Governo saiu derrotado. Portanto, tendo em conta essas reações, parece-te pouco provável que essa bombiga atómica, como disseste, seja acionada. Sim, porque, e nós até vimos no debate entre André Ventura e Gouveia e Mel, está muito áspero, não é? O ambiente político, e qualquer ação que o Governo faça neste preciso momento passa uma mensagem. E se o Governo passa uma mensagem de alinhamento com o Chega, e sobretudo que se calhar esta Constituição e tudo o que é inconstitucional, se calhar não interessa. Se for inconstitucional, o Parlamento passa. Isto é perigoso para o debate político. Maria, podemos dizer que
este episódio acaba por alimentar a narrativa do choque entre a política e os tribunais? Ou não? Depende daquilo que acontecer daqui para a frente. E, de facto, se houver um acatar daquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional, não. Como dizia o Alexandre, e bem, enfim, neste momento o cenário mais provável será uma revisão da lei ou uma modificação dos artigos que foram agora chumbados. E, portanto, isso acaba por diluir, enfim, esse potencial choque entre o lado legislativo e o judicial, sendo que o judicial talvez não seja o termo mais adequado. O Tribunal Constitucional é um tribunal muito particular, não é judicial nos termos em que olhamos para outros tribunais. Agora, eu acho que neste momento esta opção do Governo também é condicionada pelo facto de estarmos em campanha de eleições presidenciais e, como dizia o Alexandre, nós temos neste momento um candidato do Chega, André Ventura, que tem este discurso anti-Constituição, que se assume como alguém claro que quer... nesta peça que estávamos a ver com o resumo do debate de ontem. E neste contexto de calendário muito particular, provavelmente não interessa muito ao Governo alimentar esse discurso precisamente por causa disso. Não é? Temos eleições a 18 de janeiro e depois uma segunda volta a 8 de fevereiro e eu presumo que até lá não interessa enfim, a AD estar a alimentar aquilo que é o núcleo duro do discurso de André Ventura. Exatamente. E por isso mesmo, vamos agora também olhar mais em concreto para o debate, chamando também para aqui uma sondagem que dá conta de um empate técnico entre Marcos Mendes, Ventura e Gouveia Melo, uma sondagem da Católica para a RTP. Neste debate em concreto, quem é que achas que ganhou? Gouveia Melo ou André Ventura? Eu não consigo dar uma vitória direta a nenhum dos dois. Dar-lhes um empate, o que provavelmente é bom para Gouveia Melo, porque ele tem estado bastante mal nos debates. Acho que ontem esteve francamente melhor do que aquilo que tem sido o registro habitual nos anteriores debates, em que ele, enfim, literalmente mete os pés pelas mãos, não consegue articular ideias. Ontem esteve francamente melhor, conseguiu contrapor uma série de questões em relação a André Ventura. Agora, se isso chega para ganhar um debate, não, de todo, porque apesar de uma maior capacidade de articulação, foi mais assertivo. Aliás, na questão da lei da nacionalidade, acho que ele esteve bem, mas depois tem ali uma série de contradições ou de falta, ou de ausência de posicionamento claro, que tem sido, de resto, uma das marcas da campanha de Gouveia Melo, que ele não conseguiu ultrapassar. Tentando ser um bocadinho mais concreta, André Ventura, por exemplo, acusou de tentar agradar a todos constantemente. E, de facto, o Gouveia Melo, ao longo do debate, faz exatamente isso, porque ele insistiu não sei quantas vezes, de forma muito enfática, trazia claramente aquilo ensaiado, que é preciso usar a perna esquerda, usar a perna direita para marchar com mais convicção e mais força. Depois, mais à frente no debate, outra vez a história da perna direita e da perna esquerda. Toda a gente já percebeu que ele não quer sair ali do chamado meio do muro, não quer ir nem para a esquerda nem para a direita. Mas isto claramente tem um problema para Gouveia Melo. É que este é o posicionamento que ele assumiu desde o início da campanha e a campanha não lhe tem corrido bem, como as sondagens, como bem notas, exatamente, ilustram. E agora com este empate técnico... Ele começou, se nos recordarmos, francamente destacado em todas as sondagens. Era o Gouveia Melo lá em cima e todos os outros cá em baixo. Aí há uns 7, 8 meses era assim que as sondagens todas estavam. Compras aquela ideia quase a partir do momento em que ele começa, enfim, a ter espaço público e a ter este posicionamento precisamente de agradar a todos, estamos com todos, quer com Mário Soares, quer com, enfim, com uma série de apoiantes à direita que fazem até parte da estrutura da campanha, e assumindo isso no discurso, sem assumir nenhum dos lados, aparentemente isso não tem resultado, porque as sondagens mostram numa trajetória sempre descendente. A tentativa de agradar a todos e fazer assim uma espécie de candidato presidencial catch-all, não é? Que é um termo que se usa mais para os partidos, sim, apanhando toda a gente, tem o risco de depois não agradar suficientemente a ninguém em particular. E eu acho que ontem no debate isso foi particularmente marcado e André Ventura explorou isso, aliás. E André Ventura fala claramente para sim, um tipo de eleitorado, não é? Precisamente. E depois, só para dar um ponto mais concreto, sim, ninguém percebeu o que é que ele quer fazer com a Constituição, não é? Porque nunca tínhamos ouvido Gouveia Melo dizer que quer rever a Constituição e ontem ele disse que podemos rever a Constituição. Ok.
Mas depois também diz que o único artigo que não se pode rever é o 288, que é o artigo que define os limites materiais da revisão da Constituição. Bem, isso é basicamente cumprir a lei. Os limites materiais da Constituição é aquilo que a própria Constituição estabelece que não pode ser revisto. Mas, pelos vistos, para ele, tudo o resto pode ser revisto. Então, isto parece muito ambíguo, não é? A mim parece-me que ele só está Sim. preparado para 3, 4 frases. Por exemplo, uma frase que ele está bastante preparado para repetir até a exaustão é: o meu partido é Portugal. Sim. Foi uma Ou frase então, muito Há marcante muitas no debate de repetições, ontem. há muitas repetições, muitas muletas naquele discurso. Desculpa. Não é Já agora, mas continua o teu raciocínio, já agora consegues identificar aqui algum vencedor neste debate ou nem por isso? Também é um bocado difícil, até porque quando tentamos avaliar um debate com André Ventura, partimos sempre de outro jogo, ele joga noutro tabuleiro, que é o tabuleiro de rasgar as vestes e da irritação e de que é tudo uma vergonha. E a maior parte dos candidatos, estando enquadrado no sistema, estão a discutir ideias e de uma outra forma, com outro tipo de soundbites. Falando de soundbites, foi um debate muito aguardado, porque, como já referimos aqui neste debate, Gouveia e Melo, no início da corrida, era o candidato que ia ganhar. Que, mesmo dentro das campanhas, nós, jornalistas, tanto eu como a Maria, quando falávamos com campanhas, já davam Gouveia e Melo como o vencedor. E que qualquer candidato que escolhessem não valia a pena, era apenas para promover o partido e as ideias do partido. E, portanto, tínhamos aqui um dos debates mais aguardados, porque são os dois candidatos que mais podem ganhar com o desencantamento dos partidos. Só que o Gouveia e Melo está um bocadinho à deriva. E é um destes dois senhores que pode passar a uma segunda volta com o Luís Marques Mendes. E, além disso, como é óbvio, exatamente, claro que esse facto é bastante importante. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos aqui Gouveia e Melo um bocadinho à deriva, porque, efetivamente, Ventura está a conseguir ser o candidato antissistema, o candidato acima dos partidos, o candidato que consegue colher todos os votos, e Gouveia e Melo já percebeu que não sabe muito bem se quer ser do sistema, se não quer ser do sistema, se quer ser partidário, se não quer ser partidário. E é o verdadeiro candidato que agora... É o que, como diria Manuel João Vieira, é o candidato do extremo centro, não é? Portanto, o candidato que diz que precisa da perna esquerda, da perna direita para o país marchar à séria. E é um bocado complicado, porque Ventura, ao mesmo tempo, está a ouvir Gouveia e Melo e claramente consegue fazer o que quer dele no que toca ao debate político. Portanto, Ventura ganha no que toca à forma. Só que, como recorrendo à Bíblia, como dizia no Evangelho de São João, fala precisamente de que o diabo é o pai da mentira, não é? E Ventura usa muito as meias-verdades e disparando-as de forma muito rápida e acelerada e com convicção para chegar ao seu ponto e para convencer os eleitores. E ele, neste caso, e tocando além da nacionalidade, referiu muitas vezes a Suécia e a Dinamarca. Mas na Suécia e na Dinamarca também é assim. Não, é mentira. Por exemplo, André Ventura disse que na Suécia... efetivamente já dá para retirar a nacionalidade a líderes de associações criminosas. Não, isso é só uma proposta que está em cima da mesa. Ainda não foi aprovada. Portanto, há uma tática que André Ventura, política, é eficaz e passa para os eleitores, e Gouveia e Melo ainda está só a marinar, não é nessa. Muito bem. Alexandre Malhado, Maria Henrique Espada, obrigado pela vossa presença. Bom dia. Obrigado.